Bom dia, bom dia. Bom poder estar aqui com vocês, mais uma vez e tendo o privilégio de poder compartilhar a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Nós vamos falar nessa manhã sobre o profeta Eliseu. Amém? E pastor Petro, eu creio, falou, né, no último domingo, esse mesmo texto, né, falando do encerramento ali do ministério do profeta Elias. Mas quando Elias encerra o seu ministério, Eliseu começa o seu. Amém? E eu quero ver com você 2 Reis, capítulo de número 2, e o verso 9 até o verso 14. 2 Reis, capítulo 2, verso 9 a 14, que diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram por um e outro lado, e Eliseu passou. Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, lhe sejam agradáveis, em nome de Jesus. Pai, nós queremos declarar, ó Deus querido, que esse lugar agora é um lugar santo, é um lugar separado. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós damos ordem agora a todo espírito contrário, a todo espírito ladrão da palavra, que se retire desse lugar agora, na autoridade do nome de Jesus. Ó Deus, que cada vida que aqui está seja livre, liberada pelo Senhor, para ouvir a Tua palavra e ser transformada pela Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Glória a Deus, queridos. Você está feliz com Jesus? Amém. Queridos, eu quero falar nessa manhã sobre as características relevantes do homem de Deus chamado Eliseu. Não iremos trazer uma mensagem expositiva desta passagem. Entretanto, eu quero tratar com você sobre as características marcantes do homem de Deus chamado Eliseu. Portanto, iremos passear na palavra. Iremos ver vários textos que vão narrar a história desse profeta de Deus chamado Eliseu.
há mais de 2.800 anos, Eliseu tem sido um exemplo para homens e mulheres de Deus. Eliseu viveu em um tempo de muitas crises, de muitas adversidades, e em meio a todas essas crises e adversidades que o povo de Deus passava, Eliseu permaneceu íntegro e fiel ao seu chamado. Então, nesta manhã, nós queremos ver com os irmãos 4 características marcantes da vida de Eliseu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Dá um sorriso aí, irmão. Glória a Deus. Você enfeitou a igreja agora. Quando você sorri, você enfeita a igreja. Quantas características marcantes na vida de Eliseu nós vamos ver? 4. A primeira característica é que Eliseu, ele abraçou o seu ministério, abraçou a sua vida com Deus, sem jamais olhar para trás. Em 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 a 21, nos diz assim, 1 Reis 19, verso 19 a 21. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o serviu. Queridos, ao Eliseu sacrificar os seus animais e fazer dos aparelhos de lavrar a terra um fogo e cozer a carne e dar ao povo, com essa atitude, queridos, Eliseu, ele estava quebrando pontes. Eliseu, ele estava dizendo com isso que jamais ele voltaria a lavrar a terra. Jamais ele voltaria para trás. Ele retrocederia. Eliseu, ele abraçou o seu chamado e a sua vida com Deus, sem a mínima chance e intenção de retroceder, de voltar atrás. Amém, irmãos? Quando nós vamos até o Novo Testamento, nós vemos lá em Lucas capítulo 9, que alguns discípulos queriam andar com Jesus. Algumas pessoas queriam segui-lo e diziam: Senhor, para onde tu for, nós iremos contigo. Então Jesus, ele põe à prova esses discípulos, e ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E na parte final, no último versículo do capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, verso 62, diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Queridos, isso quer dizer que se somos cristãos, se somos crentes, nós precisamos ser crentes de verdade. Posso ouvir um amém, irmãos? Nós precisamos ser crentes de verdade. Não podemos ser como o povo de Israel, que
no passado, após ser liberto do Egito, começam na sua caminhada a olhar para trás e a pensar nas coisas que havia lá no Egito. Um coração dividido. E, queridos, coração dividido é algo muito comum entre o povo de Deus. Nós vemos isso no Antigo Testamento, pessoas com o coração dividido. Nós vemos isso no Novo Testamento, pessoas com o coração dividido. No Evangelho de João, capítulo 6, do verso 66 ao verso 68, nessa passagem, muitos discípulos que ouviram uma palavra, uma mensagem de Jesus, e eles disseram, ao ouvirem essa palavra de Jesus, disseram: duro esse discurso, quem pode suportar? E eles começam então a abandonar Jesus. Alguns que estavam andando com Jesus, ao ouvirem esse discurso, e aqui é importante nós destacarmos que hoje, nas igrejas, na maioria delas, nós ouvimos muita palavra que só afofa aí o ego das pessoas, e não se vê muito hoje um discurso como esse que Jesus ministrou. Glória a Deus aqui, porque na nossa comunidade nós temos recebido discursos duros. Amém, irmãos? E nós precisamos ouvir esses discursos. E aqueles discípulos, ao ouvirem esse discurso, eles dizem: duro esse discurso. E começam a abandonar, começam a voltar atrás no seu chamado. Voltar atrás no seu chamado. Então, quando eles fazem isso, Jesus então pergunta aos 12. E ele diz, em João 6, 68, ele diz, 66, 67 ali, ele diz assim: vocês também vão querer me abandonar? Está muito difícil aí, muito duro o discurso, vocês que vão querer voltar atrás. E aí Pedro, no verso 68, respondeu-lhe Simão Pedro: para onde iremos? Para onde iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Aleluias! Não podemos ser, queridos, como a mulher de Ló, que olhou para trás. Não, eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando, mas saiba de uma coisa: não olhe para trás. Amém? Seja como Eliseu, convicto. Eliseu, ele não olhou para trás. Eliseu, quando ele recebeu o seu chamado, a primeira coisa que ele fez foi quebrar as pontes, que poderiam ser uma ligação dele com o seu passado. Ele imola os animais. Ele pega a parelha de lavrar a terra, ele queima, ele faz um fogo e faz um churrasco, diga aleluia, e ele dá para o povo. Amém, irmãos? Eliseu era um homem que não tinha coração dividido. Eliseu era um homem de coração íntegro. E aqui, nós precisamos entender o que significa a palavra íntegro. A palavra íntegro significa, se você for lá no dicionário, você vai ver que é o estado ou a característica daquilo que está inteiro. Amém, irmãos? Você tem um chamado? Deus chamou você? Você foi escolhido? Então seja íntegro. Amém? Seja íntegro. Não adianta nós oferecermos 90% do nosso coração. Tem que ser o coração inteiro. Tem que ser íntegro. Isso me faz
lembrar a história de isso deve ter ocorrido nos Estados Unidos, não sei ao certo. Havia um culto numa igreja, e era como uma igreja pequena, havia 2 fileiras de cadeiras, um corredor no meio, e o pastor estava falando sobre a salvação em Cristo Jesus, e em frente ao corredor, ou melhor, atrás do corredor, tinha um pracinha. Um homem que esteve na guerra, não sei qual guerra, se foi do Vietnã, onde foi, e ele não tinha as 2 pernas, irmãos. Estava numa cadeira de rodas. E ele ouve aquela mensagem, o chamado. Ele se sentiu chamado para entregar a sua vida a Cristo. E aquilo foi tão forte para ele, irmãos, que aconteceu algo assim que deixou a igreja paralisada, sem ação, sem saber o que fazer. Por quê? Porque ele pula da cadeira de rodas. Ele salta da cadeira de rodas e ele começa a andar por aquele corredor, se arrastando e andando com seus braços. E ele vem para a frente e ele diz para o pastor: pastor, Jesus aceita uma pessoa como eu, Jesus aceita um homem pela metade. E o pastor diz: sim, meu filho, Jesus aceita um homem pela metade, que se entrega por inteiro, mas ele não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Amém, irmãos? Precisamos ser como Eliseu. Precisamos ser como Eliseu. Precisamos ser íntegros. Essa era a primeira característica marcante da vida desse homem chamado Eliseu. A segunda característica marcante na vida de Eliseu era que Eliseu, queridos, ele foi um homem de Deus. Eliseu, ele foi um santo homem de Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 e 9, diz assim: certo dia passou Eliseu por Surém, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: veja que esse que passa sempre por nós, ele é santo homem de Deus. Ele é santo homem de Deus. Queridos, vemos nessa passagem que o casal tinha uma opinião a respeito de Eliseu. Eles viam ele como um homem santo de Deus. Amém, irmãos? E aqui é importante levantarmos um questionamento. Como as pessoas nos veem? De que maneira as pessoas nos veem? Existe uma espiritualidade enganosa que alguns cristãos gostam de declarar, e esses cristãos dizem: eu não me importo com o que as pessoas dizem de mim. Como elas me veem, o que importa é o que Deus pensa de mim. Queridos, isso é um engano. Isso é um engano. Nós precisamos nos importar com o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão vendo em nós. Isso nos ajuda, irmãos, no nosso processo de santificação. Saber o que as pessoas pensam, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Os discípulos pediram para Jesus, para que Jesus os ensinasse a orar.
Então Jesus disse assim: quando vocês forem orar, vocês orem assim, ó: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso quer dizer que eu carrego o nome de Deus. Eu sou cristão. Eu sou um Cristo pequeno. Amém, irmãos? Então eu tenho que me importar, sim, com o que as pessoas estão vendo, o que as pessoas estão dizendo a meu respeito. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 15, o Senhor Jesus chega aos seus discípulos e diz aos seus discípulos o que as pessoas estão dizendo a respeito do Filho do Homem, como eles me veem. Veja como isso é importante, irmãos. Se não fosse importante, Jesus não falaria isso aos seus discípulos. Amém, irmãos? Qual a avaliação que as pessoas têm a nosso respeito? Quando as pessoas nos observam, as nossas atitudes, a nossa maneira de proceder, a nossa maneira de ser, que avaliação elas fazem de nosso proceder? Eliseu era um santo homem de Deus. Essa, queridos, era a opinião daquele casal, mas não era apenas a opinião daquele casal, era a opinião das mulheres, era a opinião do povo. Essa era a opinião dos reis de Israel, essa era a opinião dos reis de Judá. Esse homem é um santo homem de Deus. Essa era a opinião dos reis estrangeiros. Existe lá um homem de Deus em Israel, que cura. Essa era a visão que eles tinham de Eliseu. Esse homem de Deus, chamado Eliseu, ele era conhecido como um santo homem de Deus. Ah, irmãos, como nós precisamos buscar isso. Amém? Ah, Deus. Ah, Espírito Santo, faz de nós homens e mulheres de Deus, que ao sairmos daqui, comecemos a trabalhar nesse processo de santificação, para que as pessoas olhem para nós e digam: ei, aí, um santo, uma santa, um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Aleluias! Esse homem de Deus chamado Eliseu era conhecido como um santo homem de Deus. E aqui nós precisamos entender que Eliseu, ele tinha algumas características, ou poderia dizer, algumas atitudes, que faziam com que as pessoas, ao verem Eliseu, dissessem que ele era um homem de Deus. E eu gostaria só de destacar a principal delas, né? Está ali em 2 Reis, capítulo de número 3. Vamos até lá. 2 Reis, capítulo de número 3. E vamos ver o verso 11 e 12. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Só aqui, só esse versículo.
Veja que Eliseu, ele deitava água sobre as mãos de Elias. Eliseu, ele servia Elias. Eliseu, ele era servo. Amém? Essa é a principal marca que fazia com que as pessoas que olhassem para ele dissessem: este é um santo homem de Deus, porque ele era servo. Ser servo fala de algo que marcou a vida de Jesus, a humildade. Amém? Todo servo, ele é humilde. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurado os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Amém, irmãos? Então essa característica na vida de Eliseu era a característica mais marcante na vida de Jesus. Queridos, Jesus, ele se esvaziou da sua glória. Existe humildade maior do que essa? O Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que tinha o domínio de todas as coisas na sua mão, agora ele se esvazia dessa sua glória, e ele se torna um bebê indefeso, completamente dependente da sua mãe para se alimentar, para se vestir, para ser limpo. É muita humildade, é ou não é, irmãos? No meu livro, A Ilusão do Controle, o último capítulo, eu falo sobre algo que a igreja precisa hoje. Sabe, a igreja hoje, o que mais ela precisa é autoridade, não é poder só. O que mais nós precisamos hoje é autoridade espiritual. Amém, irmãos? Jesus, ele conquistou essa autoridade. E ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e debaixo da terra. Agora, essa autoridade de Jesus residia num lugar chamado humildade de espírito. Ora, Jesus poderia ter nascido num palácio, filho de um rei, mas ele nasce numa manjedoura. E ele vive uma vida humilde. Jesus, ele trilhou o caminho da humildade de espírito. Essa era a marca mais forte da vida e do ministério de Jesus. Essa era a marca mais forte e que mostrava às pessoas que Eliseu era um santo homem de Deus. Amém, irmãos? Todo santo homem de Deus é conhecido como alguém que serve. Amém? Você está servindo alguém? Hã? Você está servindo alguém? Eliseu deitava água nas mãos de Elias e o servia. Amém, irmãos? Precisamos ser conhecidos como homens, santos homens de Deus, santas mulheres de Deus. Então nós precisamos servir. Amém? Glória a Deus. Como vocês estão quietos? O nosso supremo exemplo de santidade é Cristo Jesus. E ele disse, e basta nós sermos como nosso discipulador, amém? Basta o discípulo ser como seu mestre. E ele disse: não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Queridos, eu estou muito feliz no meu ministério
nesses dias, nesse tempo que eu estou vivendo, que Deus está me dando a oportunidade de servir muitas pessoas. Glória a Deus. Primeira característica marcante e relevante de Eliseu. Eliseu, ele abraçou a sua vida com Deus, o seu ministério, com um coração íntegro. Segunda característica de Eliseu, Eliseu foi um santo homem de Deus. Terceira característica, Eliseu, ele cria na intervenção sobrenatural de Deus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Nos diz assim: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Queridos, Eliseu, ele cria na intervenção sobrenatural de Deus. E ele tomou então o manto de Elias, e quando ele feriu as águas, elas se dividiram de um e outro lado. Então Eliseu passou. Então vemos, queridos, que Eliseu, ele pega o manto de Elias e faz como Elias fez. Feriu as águas. Só que agora ele faz uma pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? Queridos, essa pergunta é uma pergunta emblemática. Essa pergunta é uma pergunta que nos leva a fazermos outros questionamentos. Será que Deus fez milagres ontem? Ou Ele faz milagres hoje? Será que Deus só agiu sobrenaturalmente no passado? Ou Ele age hoje, no presente? Será que Deus age somente na vida de Elias? Ou Ele age também na minha? Esse era o significado daquela pergunta emblemática de Eliseu. Onde está o Deus de Elias? Só estava com ele? Quando ele subiu aos céus, o Deus de Elias subiu com ele? Então ele joga o manto e pergunta: onde está o Deus de Elias? Queridos, nós precisamos crer que o mesmo Deus de Elias, que agiu sobrenaturalmente na vida dele, no passado, pode e deseja hoje agir na nossa vida. Nós não devemos ter, queridos, uma fé, somente uma fé histórica, de um Deus que agiu no passado. Não podemos ter uma fé histórica, mas temos que ter uma fé no Cristo vivo, que está presente hoje, aqui, neste lugar. Você pode dizer aleluia? Você pode se animar junto comigo e dizer glória a Deus. É nesse Cristo que nós cremos, é nesse Deus que nós cremos, o Deus de Elias. Ele está aqui, Ele está vivo. A grande verdade é que nós não temos dificuldade de crer nos milagres de ontem. A Bíblia está cheia de milagres registrados, que foram realizados pelos homens de Deus. E nós então não temos dificuldade de crer nos milagres que estão registrados nas Escrituras. Não temos dificuldade de crer
nos milagres do passado. Então, isso quer dizer que, se você é crente, você crê na Bíblia e nos milagres que estão registrados na Bíblia. Se você é crente, você não tem dificuldade também de acreditar que no futuro coisas sobrenaturais vão acontecer na volta de Jesus. Então, o nosso problema, queridos, não é em crer, em ter uma fé histórica e crer nos milagres do passado. O nosso problema não é a nossa crença nos milagres do futuro. O nosso problema está em crermos que Ele pode agir agora, hoje, agora, queridos, em sua vida, na vida do seu filho, na vida da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Esse é o nosso problema. Nós cremos no milagre do passado. Como sensacionista, alguns irmãos, né, que creem apenas que aconteceu só naquele tempo. Queridos, nós cremos no agir de Deus hoje. E se você crê, querido, deixa eu dizer algo para você, você tem que sair daqui hoje falando. Porque se você... Eu criei, porque eu criei, eu falei. Porque eu criei, eu falei, eu já recebi. Meu filho já está transformado. E eu te louvo, Deus, porque o Senhor transformou a vida dele. Meu esposo, minha esposa, meu ente querido, eu só te louvo, eu só te agradeço, porque eu criei, porque eu acreditei. Então, porque eu acreditei, eu falo, eu declaro, eu profetizo. Aleluia, irmãos. Não temos problema em crer nos milagres do passado nem do futuro. E essa, queridos, era a dúvida de Marta. No Evangelho de João, capítulo 11, verso 20 a 33. Você sabe da história? Marta, ela pede o seu irmão, pede para Jesus vir, mas Jesus não chega a tempo e ele está morto, ele está no sepulcro 3 dias. Então Marta diz a Jesus: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que ela conjuga o verbo no passado. Então Jesus diz para ela: teu irmão há de ressurgir. Então ela diz: eis que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Agora ela conjuga o verbo no futuro. Veja como Marta não tem problemas em crer no passado, não tem problemas em crer no futuro. Então Jesus diz para Marta, e Jesus diz para nós hoje, amém? Você recebe? Jesus diz assim para Marta: Marta, eu não fui. Marta, eu não serei. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. E se você crer, você vai ver a glória de Deus. E aquele que ainda esteja morto, ele vai viver. Amém, irmãos? Dá glória a Deus. Esse é o Deus de Elias. Onde está o Deus de Elias? Precisamos crer na intervenção de Deus, na intervenção do Deus de Elias. O Deus de Elias, queridos, é o Deus que responde às orações. Me ajuda aí, dá um glória a Deus. O Deus de Elias é o teu Deus. O Deus de Elias é o Deus que responde às orações.
O Deus de Elias é o Deus que fecha os céus quando o profeta ora. É o Deus de Elias que sustenta miraculosamente o profeta no deserto. Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias é o que multiplica o azeite da viúva. O Deus de Elias é o Deus que manda fogo do céu consumir o holocausto e prova que somente Ele é Deus. O Deus de Elias é o Deus que manda a chuva do céu sobre a terra, sobre um lugar de sequidão. O Deus de Elias é o Deus que intervém hoje na sua vida. Eliseu, ele acreditava nessa gloriosa verdade. Amém? Primeira característica marcante na vida de Eliseu. Eliseu, ele abraçou o seu ministério e a sua vida com Deus com inteireza de coração. Segunda característica de Eliseu. Eliseu foi um santo homem de Deus. Terceira característica de Eliseu. Eliseu, ele cria na intervenção sobrenatural de Deus. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 17. Esse texto nos revela a ação de Eliseu na guerra entre Israel e Síria. O rei da Síria reúne os seus oficiais e começa a traçar planos para destruir o exército de Israel e matar o rei de Israel. Só que o que acontece, irmãos? Quando o rei da Síria reúne com os seus oficiais, tramando e planejando estratégias de guerra para derrotar Israel, Elias tem discernimento do Espírito e ele diz tudo para o rei de Israel: ó, não vá por ali, porque se você for por ali, eles vão estar te esperando. E ele começa a desbaratar. E o rei da Síria, ele percebe isso, ele diz: não é possível. Não é possível, deve ter alguém do Mossad aqui infiltrado. O serviço de inteligência de Israel tem alguém deles aqui. E aí, um dos servos do rei da Síria diz: não tem ninguém, não tem ninguém aqui, não, agente duplo aqui não, rei. É que lá em Israel, tem um santo homem de Deus, diga aleluia, que tudo que nós tramamos aqui, a portas fechadas, ele tem um discernimento espiritual e diz tudo para o rei. Então o rei da Síria diz: não, para aí. Então vamos prender esse homem. Onde que está esse homem? E então o rei da Síria manda o exército, manda carros, cavalos e uma força bélica para ir até onde Eliseu estava. E aqui em 2 Reis, capítulo 6, versículos 15 a 17, diz assim: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te
que lhe abra os olhos para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, irmãos. Aleluias. Eliseu, ele tinha discernimento espiritual. Queridos, se não tivermos discernimento, nós vamos nos apavorar com o número de inimigos a nos cercar para nos destruir. Sem discernimento espiritual, nós vamos ficar apavorados. Sem discernimento espiritual, nós não vamos conseguir fazer uma leitura adequada do que está acontecendo no mundo espiritual. Nós precisamos de discernimento espiritual para entender, queridos, que são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluias. Para cada demônio enviado por Satanás contra a sua vida, existem 2 anjos de Deus, enviados por Deus para manifestar bondade e misericórdia na sua vida. O que caiu do céu era 1/3. Amém? O Senhor dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem. É 1/3 só que caiu. 2/3 estão nós. Dá uma glória a Deus aí, irmão, dá um aleluia. O número maior está conosco. Amém, irmãos? O Senhor Deus nos tem dado o privilégio de conversarmos e conhecermos homens de Deus. E eu conheço, e sempre que ele vem aqui para a cidade, eu falo com ele, é o pastor Paulo Canuto. Então ele é um homem assim que com discernimento espiritual tremendo. Ele tem uma experiência com Jesus assim tremenda. Ele foi ministrado 3 anos, ele fez um seminário de 3 anos com o próprio Cristo, na casa dele. Então, é um homem assim, diferenciado. Ele já está, até o pastor Kelsey me avisou que ele estaria aí. Fomos conversar com ele, ouvi ele. E o Kelsey falou assim, olha, ele já está com 70 e pouco, vamos aproveitar. Porque daqui a pouco Deus leva ele. Então esse homem, ele tem um discernimento, irmãos. E ele fala nesse livro, queridos, ele tem um discernimento, e isso aí é para poucos, não é para muitos, né? Ele tem 2 anjos. Um ele chama de o Tocha, e o outro ele chama de o Azulão. O Tocha e o Azulão. Eu vou ler agora o livro dele, né? Anjos, ele fala sobre o Tocha e o Azulão. E eu creio nisso, querido, sabe por quê? Porque há anos atrás, Deus me falou que para todos os escolhidos, aqueles que foram escolhidos por Deus, Deus designou 2 legiões de anjos. Uma dessas legiões chama-se bondade, e a outra legião chama-se misericórdia. Davi falou sobre isso. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Maior ou em mais número são aqueles que estão conosco do que aqueles que agem no mundo. Amém, irmão? Nós precisamos de discernimento espiritual para entender que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Existe, queridos, uma guerra espiritual
ou poderia dizer uma guerra angelical, travada pela alma dos homens. E só 1/3 é o número dos anjos caídos. Nós precisamos de discernimento para entender que, apesar das crises, Deus está no trono. Você precisa de discernimento para saber que maior é o que está em você do que o que age no mundo. Sem discernimento, queridos, espiritual, nós iremos naufragar nas crises. Sem discernimento espiritual, nós vamos viver como produto do meio e não como influenciadores do meio. Amém, irmãos? Os olhos naturais, cegos pelo pecado, não têm discernimento espiritual. E aqui precisamos entender algo. Só Deus pode abrir os olhos. Amém? Só Deus pode abrir os olhos. Veja que Eliseu, ele diz, ele pede ao Senhor: Senhor, abre os olhos do moço. Só Deus pode abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Só Deus pode abrir os olhos daqueles que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. A única coisa que nós podemos fazer, queridos, é pedir a Deus: Deus, abre os olhos deles. O que nós podemos fazer é pedir: Deus, abre os olhos aos cegos. Assim como Eliseu pediu para Deus abrir os olhos do moço. Amém, irmãos? Há muitos anos atrás, nós éramos evangelistas ali no bairro Capão da Embuia. E eu me lembro que nós ganhamos várias almas. Foi um tempo assim tremendo lá. Nós começamos com uma família e deixamos uma igreja com mais de 150 pessoas. E uma das pessoas que nós alcançamos, para Jesus, era uma jovem. E essa jovem, ela vivia nas baladas. E aí ela aceitou a Cristo, mas coração dividido, irmãos? A gente soube que ela estava dando umas fugidas, estava indo na balada. E aí nós começamos a orar por ela. Foi interessante que o nosso pedido a Deus por ela foi: Senhor, abre os olhos dela. Senhor, quando ela entrar na balada, que os olhos dela sejam abertos. Irmãos, foi incrível. Ela veio conversar comigo, ela disse: Mauro do céu, você não acredita, eu fui na balada, estava cheio de demônio, eu via os demônios. Amém, irmãos? Ore para Deus abrir os olhos daqueles que estão cegos espiritualmente. Eliseu, queridos, ele tinha discernimento de espírito. E a minha oração agora, encerrando essa palavra, é que nós, nesta manhã, tenhamos discernimento, para nós entendermos o ato profético que nós vamos realizar agora. Amém, irmãos? Nós precisamos discernir. Até o texto sagrado de Paulo fala, que, e é interessante, Paulo,
ele fala sobre a ceia, mas Paulo ele não esteve. Quando Jesus fez a Santa Ceia, Paulo era um perseguidor. E aí Paulo diz, aquilo que eu recebi, a instrução que eu recebi, olha, ele não estava lá no dia da ceia. Paulo foi ministrado pelo próprio Cristo a respeito de se discernir a ceia, irmãos. Amém? Se nós discernirmos a ceia, a importância, o que nós estamos fazendo, irmãos. O povo não estava entendendo, a igreja não estava entendendo. Paulo teve que dizer, olha, eu recebi a direção, eu tive aqui um discernimento e recebi de Jesus a direção de dizer, ei, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão fazendo um ritual disso aí. Não, isso aqui é um ato profético. Isso aqui é algo sobrenatural que você vai fazer. Amém? Quando você tomar do pão, você tomar do cálice, você vai dizer assim, ei, eu creio no Deus de Elias. Eu creio que Ele está vivo. Ele está em mim. Amém, irmãos? Precisamos discernir o corpo de Cristo. Precisamos de discernimento. Na noite que o Senhor foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse, esse é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De semelhante modo, Ele disse, esse é o cálice da nova aliança. Amém, irmãos? Você tem uma aliança com Deus. Dá um glória a Deus, me ajuda aí, irmão. Você tem uma aliança com Deus. Então, sabe aquele gigante que você está enfrentando lá na sua casa, na sua vida? Sabe aquele gigante? Se você tomar com discernimento a ceia hoje, você vai dizer para ele assim, quem é esse incircunciso? Quem é esse que não tem aliança, que se levanta contra mim, que se levanta contra a minha família, que se levanta contra meus filhos? Quem é esse incircunciso? Mas eu preciso discernir, eu preciso ter discernimento. Amém? Vamos participar da mesa, irmãos, com esse discernimento. Vamos ficar de pé?